Olá, tudo bem? Eu sou Jane, professora de arte SESC Fortaleza, Unidade Centro. Eu estou aqui para orientar as atividades de pintura em tecido, em tela e artesanato, que vocês poderão acompanhar aqui. O material que será utilizado para essa atividade é lixa de parede, giz de cera, tinta, pincel, toalha de papel e ferro de engomar. Costumo utilizar o desenho livre, mas para quem tiver dificuldade para desenhar, você também pode utilizar as aplicações com molde vazado ou então os riscos de desenho também, tá certo? Então eu vou começar passo a passo e vocês vão ver como é fácil. Você ficar com o trabalho interrompido, certo? Então é interessante que você coloque todos os materiais assim próximos para que a gente possa fazer o trabalho no decorrer assim bem contínuo, tá bom? Então aqui nós temos a lixa, certo? Que eu coloquei. Eu vou localizar ela aqui bem no centro, aonde eu quero. Eu vou localizar ela aqui no centro, mas você pode também fazer um cantinho aqui também. Não precisa você fazer o pano todo. Eu vou colocar aqui no centro, certo? Eu vou ver aqui a medida, para que não pegue aqui no barrado, porque esse barradinho aqui, ó, eu vou acompanhar até mesmo com as cores, tá certo? Então, aqui eu tiro a medida aqui também da lateral, para que fique centralizado. Mas, se você quiser colocar ele aqui mais para o cantinho, também não tem problema, tá certo? Então, eu vou começar aqui fazendo o risco com um lápis preto comum. E como eu disse para você, se você tiver um molde, que você tenha um molde vazado ou algum risco, você também pode aproveitar. Então, eu retirei aqui a lixa, eu vou começar agora o desenho. Eu vou começar aqui com os morangos, certo? Por que os morangos? Porque os morangos, por serem vermelhos, eu acho que vai casar muito bem aqui com a estampazinha que eu tenho no barrado. Então, eu estou fazendo aqui os morangos, certo? Né? Mas você pode escolher o desenho que você quiser para você fazer. Vou colocar também aqui umas flores, que também eu vou acompanhar com as flores que tem aqui no barrado. E tudo isso você pode colocar outros elementos também. Você pode colocar folhas, as folhas que você... do desenho que você tiver, você fica à vontade para colocar. O importante aqui é que você veja essa técnica, que é um material simples, que você pode fazer com um lápis de cera. É uma coisa assim que fica um trabalho muito bonito. E você também pode colocar a tinta, né, para fazer um detalhe, ou até mesmo a caneta permanente, que eu gosto muito da caneta permanente, para poder fazer assim um detalhe, ela é muito interessante. Então você pode colocar também, porque isso vai acrescentar uma riqueza grande no seu trabalho e vai ficar bem visível. É claro que nenhuma técnica é uma coisa assim engessada que você não possa modificar.
Claro que outras pessoas irão fazer de outra maneira e não existe aquela maneira certa ou errada. Eu acho que o importante é a produção, é aquilo que vai te agradar, certo? Então, eu vou aqui limitar um pouco assim os traços, o desenho, né, para que não fique muito longo, e vou começar a pintar. Então, eu vou colocar aqui a lixa, certo? Localizado, porque o importante é quando eu passar o giz de cera, esse tecido, essa lixa, né, ela vai ficar aqui embaixo do meu desenho, vou localizando ele bem aqui direitinho, tá certo? E eu vou começar. Bem, posso começar com o lápis de cera, certo? Para fazer a parte aqui de trás, olha. Então, vai ficar uma partezinha muito áspera. Sempre digo que é importante você ter essa noção de luz e sombra. Eu costumo dar essa noção de luz e sombra, porque o seu trabalho fica muito bonito. E isso quer dizer que você está acompanhando todo um processo de desenho que vai enriquecer cada vez mais o seu trabalho, né? Então, eu vou explicar aqui rapidamente essa questão da luz e sombra. A luz, existem várias posições da luz. Então, eu escolho geralmente duas posições, ou o lado esquerdo ou o lado direito, porque sempre fica mais fácil para as pessoas entenderem. Então, se eu colocar a luz direcionada para este lado aqui, que eu vou fazer essa marcação aqui, certo? Levemente. Então, tudo que ficar projetado para este lado, dos objetos, né? Como aqui no caso são os morangos e as flores, então eles vão receber uma luz direta. O que não recebe luz direta, como se formar sombra. Então, só existe sombra porque existe a luz. Então, esse cuidado a gente vai ver aqui passo a passo. Eu vou colocando aqui alguns elementos e vocês vão verificando como vai ficar, certo? Então, eu posso fazer esse preenchimento aqui, ó, que eu estou fazendo perto das flores, com a tinta. Eu posso fazer isso aqui também, gente, com a tinta, certo? Mas eu vou fazer uma parte com a tinta e uma parte com o lápis. Sempre deixando a lixa numa posição em que eu possa pegar o máximo do giz de cera, que fique bem impregnado realmente na trama do tecido, tá certo? Você pode escolher uma outra cor aqui para o seu trabalho. Como vocês podem ver aqui, aos pouquinhos, essas figuras já vão começar a aparecer. Ó, já tá formando aqui o morango, né? Aqui nós temos uma folha. E eu vou aqui limitar, certo? A flor. Uma folha. Para a gente dar continuidade. Existe também o lápis de cera, esse daqui que vocês estão vendo, que é o lápis de cera comum. Mas, gente, tem um lápis de cera que é a loucura de todo mundo, que é esse lápis de cera neon, que não é só as crianças que enlouquecem com ele, não. Nós também costumamos enlouquecer com esse lápis, certo? Esse lápis aqui tem umas cores lindas e, além do mais, ainda tem um glitter. Então, você imagina como a gente fica louca com essas coisas, né? Então, eu aqui vou colocar, certo? Vou aqui acompanhar aqui, pensando sempre na luz que eu projetei. Então, aqui vai ficar sempre uma parte mais clara. Essa daqui eu já vou colocar uma cor um pouco mais escura, certo? Então, eu já venho com uma outra cor e pinto. Isso aqui já vai dando um destaque bem legal. Olha, já tô fazendo aqui a flor, certo? Então, tudo que for parte escura, que a sombra favorece, então eu vou colocar essa cor aqui, ali,
Muito legal para dar esse efeito aqui na flor. E vem com uma cor mais clara, pegando aqui, ó. Certo? Vou fazendo aqui um pouquinho só mais rápido, tá certo? Porque eu quero ainda passar, né? Claro, quero colocar o ferro e vou também experimentar para vocês verem direitinho o efeito com a tinta, fazendo o efeito com a tinta, né? Então eu vou assim correr um pouquinho mais, mas vocês vão acompanhando, certo? Que vai ficando mais fácil para vocês. Aqui eu vou colocar assim uma corzinha mais clara aqui para fora, que é exatamente o que eu irei também fazer com a tinta. Eu começo aqui a parte escura e quando chega mais aqui para o final, eu já vou deixando assim, fazendo um degradê, certo? E esse degradê, ele vai ficando cada vez mais leve, tá certo? Você vai misturando e aqui para as bordas, olha, você vai deixando ele mais leve ainda, tá bom? Pode misturar com a cor que você já colocou, que foi aquele marronzinho, né, que nós colocamos. Então, tá aqui. É uma atividade simples, tá entendendo? E que até as crianças também, né? As crianças que gostam, né, do colorido e esses lápis aqui, todo mundo fica muito encantado com eles. E pode fazer, eu fiz aqui num pano de prato, gente, mas você pode também fazer em outras coisas, né? Você pode fazer também numa camisa, numa blusa, que também vai ficando muito legal. Tô dando aqui uma suavidade aqui no tecido, no morango. Aqui tem uma folha e aqui pra cá eu vou deixar aqui um pouquinho mais pra gente depois as folhas. Agora vai ser o momento das folhas. Nós vamos recair na questão de luz e sombra, certo? Aonde eu tô deixando aqui um pouco mais claro, eu tô dando prioridade à luz, porque eu venho aqui com lápis, olha. Certo? Já vou dando um efeito de que existe uma parte mais clara e outra parte mais escura. Posso vir aqui também para separar, ó. Posso colocar aqui um pouquinho. A volta da folha aqui, que ela está bem viradinha, eu posso colocar aqui um pouquinho de marrom ou cinza, né? A cor que você preferir. Olha. Tá? Mas sempre deixando as cores bem assim acentuadas, mas de forma que elas fiquem juntinhas uma da outra, não fique aquela cor separada, cortando, né? Que fique aquela coisa assim grosseira. Então, você fazendo que assim, as cores se misturando, elas estão num aspecto melhor, a pintura, a qualidade fica muito melhor, tá certo? Olha, essa daqui é onde a luz está batendo. Eu vou tirando aqui a mão para vocês verem direitinho. E aqui está a luz, certo? E aqui eu venho com a parte mais escura, com o verde, que eu vou colocando. Se você tiver outro verde, um verde mais escuro também,
Você pode estar substituindo, não é porque eu coloquei aqui o amarelo que vocês vão ter que usar o amarelo, tá? Mas você pode colocar outras cores também, outros tons de verde misturado também, porque aqui, ó. Tá certo? Aqui eu vou delimitar um pouquinho mais as flores. Eu vou passar a caneta, quando eu passar aqui a caneta, vocês vão ver que realmente vai dar um toque assim bem diferente, certo? Também tem outra folha. Aqui eu vou fazer a sombra, como você tá vendo aqui, ó. Por que que vai ficar escurinho aqui um pouquinho? Porque essa pétala está sobre a folha. Por que que esse talinho aqui do morango, ele vai ficar um pouco mais escuro do que o outro? Porque esse pedacinho está na sombra. Então, pode ver que já tá dando um toque bem diferente, né? Essa partezinha escurinha aqui, ó, já vai dando, ó, a sombra que eu falei pra vocês, a luz e a sombra, tá? Aqui, parte do morango, em que essa partezinha aqui vai ficar um pouco mais escura, né? Essa partezinha aqui vai ficar um pouco mais escura. Aqui está um vermelho e tem um vermelho com glitter, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó. Você pode misturar com outros vermelhos que você quiser. E se você não tiver aquela caneta permanente, né, você pode utilizar também a caneta de tecido, que também vai dar um efeito legal. Essa caneta permanente, gente, ela não sai, certo? Agora, com um trabalho como esse, né, é um trabalho de artesanato, não é aquele trabalho que você, né, vai tomar um certo cuidado, principalmente porque você fez o trabalho, né, e você quer até mesmo passasse um tempo mais, né? Não é não é um pano que você vai ficar usando na sua diária para você estar lavando sempre, né? Assim como uma blusa também. É um trabalho que você vai fazer isso, o ferro vai justamente fazer esse trabalho, né? De derreter um pouco mais o giz, certo? Ele vai fazer, eu vou pegar o outro vermelho que eu tenho, né, que é aquele vermelho com glitter, tá? E vou aqui escurecer um pouquinho mais, ó. E vou deixar essa outra parte aqui um pouquinho mais clara, porque é justamente onde eu direcionei a luz, certo? Se eu quiser dar um toque mais escurecido, para aparecer mais, né, a sombra, isso aqui, ó, isso aqui já vai ajudar um pouquinho mais. Bom, como eu tava falando, o giz de cera, ele vai entrar na trama do tecido, tá certo? Logo quando nós colocarmos o ferro assim mais quentinho, né, ele vai ficar. Então, você pode colocar também uma corzinha, ó, do seu gosto também para misturar. O importante, gente, é vocês misturarem as cores, tá? Não deixar a cor separada uma da outra, porque fica assim uma coisa muito grosseira, né? Então, é importante você saber o que fazer com o trabalho, porque
luz, nós vamos cair realmente aqui, ó. Tá vendo? Olha. Ah, mas por que você não usou a maneira como você usou o outro, né? Bom, eu posso escurecer também a parte mais escura, tá certo? Da viradinha da folha, olha, viu? Eu posso fazer isso aqui também, mas sempre suavizando as emendas, tá? E aqui a gente pode fazer uns riscos, também fica muito legal, ó, certo? Sempre com a lixa, gente, embaixo, tá? A lixa que vai dar essa garantia no trabalho, porque ela vai pegar a quantidade de giz, né? Sempre tem que estar tomando cuidado. Ó, eu não coloquei, mas eu volto e coloco. Tem isso não. Coloco aqui, ó. Aqui. Ó. Vai ficando muito interessante, tá certo? Então aqui, ó, já vou definindo. Aqui. Ó. Eu vou definindo aqui. Agora, eu vou usar essa canetinha, gente. Ela é tudo, certo? É uma canetinha piloto permanente. Se você não tiver, pode utilizar a de tecido, tá? Ela também dá um trabalho muito legal aqui, ó, tá? Ó, não precisa você colocar todo o traço, certo? O que você deixar incompleto, só para você dar um toquezinho bem legal. Fazendo aqui o contorno. E vou fazer aqui, gente, as corrinhas dos moreninhos, claro, né? Aqui, olha. Assim, um destaque, né? Você pode colocar também assim uns pontinhos, né? Que vai dar assim um destaque bem legal. Esse rosa misturado aqui ficou assim bem interessante, viu? Aqui, ó. Viu? Aqui tem uma outra folhinha, mas que eu vou fazer depois, tá bom? Viu? Então, por enquanto, agora nós vamos começar a colocar aqui, depois disso aqui, eu vou colocar tinta de tecido, que eu vou fazer as bordinhas, certo? Do molenguinho. E se você quiser dar uns toquezinhos aqui também, deixa secar depois a tinta, viu, gente? Não pode virar, tá? Ó, aí aqui você vem, ó, e faz essa curvinha aqui no molenguinho. E fica muito legal. Dá um efeito assim todo especial no seu trabalho. E quanto mais detalhes você conseguir fazer, mais enriquecido fica. Eu sei que às vezes a pessoa acha assim que não tem prática para fazer, mas a gente, como não nasce sabendo, a prática nessa vai se conseguir todas as vezes. E digo para você, seu último trabalho sempre vai ficar melhor do que o primeiro. Mas tudo você tem que fazer, né? Vá tentando que você consegue. Eu gosto de fazer as coisas assim, muito passo a passo. Gosto de explicar muito essa parte do desenho também, assim como nos outros cursos que eu dou, de pintura em tela. Eu gosto muito de explicar que a parte de
de luz e sombra, que é fundamental. Eu acho que faz toda a diferença no trabalho, tá? Ó, dá uma diferença muito grande você ter essa noção. E eu gosto muito de explicar tudo isso, porque eu acho importante que eles tenham autonomia e depois, quando a pessoa aprende, ela seja capaz de ter autonomia, tá? Para fazer os desenhos que ela gosta, né? Eu tô fazendo isso aqui, sem os moranguinhos, mas você pode fazer outros lugares, você pode fazer também outros desenhos, você pode fazer em lençol de cama de bebê, gente, fica lindo. Você fazer umas ovelhinhas, fica lindo. Umas ovelhinhas na fronha, sabe? Uma coisa assim, bem delicada. Nas toalhas também, um presente, você pode dar uma toalha de banho, uma toalha de rosto, pintada por você. Gente, não tem igual, não tem, certo? Então, agora depois dessa etapa, eu vou deixar secar um pouquinho e nós vamos voltar logo para o ferro, tá? Mas você já vai logo antecipando, separe as folhinhas de papel toalha que nós vamos utilizar, tá? Para colocar embaixo. E nós vamos também colocar o papel toalha em cima. Nós vamos fazer um sanduíchezinho de toalha de papel no trabalho, tá? Então, sempre, ó, sempre você tentando. Aqui, gente, é um segredo, ó, do desenho, na pintura, sabe? Isso aqui, ó, ajuda muito. Se você não tem o hábito, eu não sei fazer esse traço fininho. Ó, olha aqui meu apoio, ó. Viu? Então, tudo existe uma técnica assim, porque às vezes passa despercebido, mas eu gosto de explicar para que as pessoas consigam fazer tudo direitinho, tá certo? Vou colocar aqui umas florzinhas, tá? Aqui. Vou colocar aqui umas florzinhas que vai incrementar o meu trabalho, que eu posso colocar. E posso colocar também, se você tiver, né, aquela tinta de relevo também, que fica muito bem. É a tinta puff, eu tenho algumas aqui, né, porque faz parte do meu trabalho, tá? Eu tenho dela aqui, ó, que vocês podem ver, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Tem essa roda, ó, é tinta dimensional, tá? E fica muito bonito também, e ela não larga, mas tudo com ferro quente, tá, gente? Em outra oportunidade eu posso dar separado com a tinta puff, tá? Aqui você pode, ó, dar uma clareada no trabalho, né? Então é um trabalho assim que você pode fazer uma camiseta, uma blusa, e tem outra técnica também muito legal com a lixa, tá? Que você desenha sobre a lixa, depois eu posso mostrar também, tá? Então, aqui. Eu vou parar para poder dar tempo de secar e a gente volta logo, tá certo? Pra a gente continuar e fixar, tá bom? Está. Até daqui a pouco. Pessoal, como eu já tinha dito para vocês, né, eu esperei um pouquinho aqui, né, que eu coloquei aqui um pouco de tinta, certo? E finalizei aqui o outro lado, como eu disse para vocês também, sempre observando a luz e a sombra, né? Como vocês podem ver, essa parte aqui ficou um pouquinho mais clara, porque realmente a incidência da luz em cima, partes ficaram escuras e outras ficaram mais claras, né? Então, para a gente finalizar aqui o trabalho da gente, nós vamos aqui colocar a folha, né, de papel toalha, como eu disse para vocês, tá? E colocar outra folha aqui pra gente colocar o ferro por cima,
Então, o ferro precisa estar bem quente, já deixei antecipadamente aqui bem quente, tá certo? Né? E nós vamos passar ele aqui, tá? Pra ficar bem impregnadozinho na trama do tecido. O lápis de cera vai derreter na trama do tecido, tá? A gente vai deixar aqui bem coisadinho, pra esquentar bem, tá? Tá bem quentinho, tá? Vocês procurem fazer isso longe de crianças. Cuidado, né? Que elas são bastante curiosas. E elas ficam muito empolgadas também, mas elas têm que ficar longe. Aí, ó, viu? Então, o giz de cera, ele vai derreter. Tem gente também que costuma passar depois a termolina, certo? Mas o giz de cera já derretido aqui, ela já garante que o trabalho você finalize, realmente. Mas se você tiver em casa termolina, você passa a termolina com o pincel em cima do desenho e espera secar, certo? O dia todo para ficar bem garantido, tá? E você já pode usar. Aqui. Certo? Então, gente, tá aqui o trabalho, tá certo? O trabalho da gente aqui está concluído, espero que vocês tenham gostado.